Isso é lixo de camelô. Minha irmã gritou essas palavras enquanto arrancava o presente das mãos da minha filha de 9 anos e jogava na lixeira, na frente de 30 convidados. Júlia chorou a noite toda. No dia seguinte, eu toquei a campainha da casa dela com uma caixa nas mãos e disse com a voz mais calma que já tive na vida: "Agora é sua vez de chorar. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos, sou professora de educação infantil e mãe solo da Júlia. Morava em um apartamento alugado de 2 quartos no bairro Vila Mariana, em São Paulo, e dirigia um Gol ano 2012 que eu mesma pagava as prestações. Minha vida nunca foi fácil, mas era digna. Eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, preparava o café da minha filha, levava ela na escola, dava aula para 25 crianças de 6 anos, buscava a Júlia, ajudava nas lições de casa, fazia janta e ainda corrigia atividades até quase meia-noite. Fim de semana era lavar roupa, limpar a casa, fazer compras no mercado. Não sobrava dinheiro para luxo, mas a gente nunca passou necessidade. Minha irmã Patrícia tinha uma vida completamente diferente. 3 anos mais nova que eu, ela tinha 49 anos na época dessa história. Era casada com o Rodrigo, um empresário do ramo de importação, e morava em uma casa enorme em um condomínio fechado na região de Alphaville. Casa de 2 andares, 4 suítes, piscina, churrasqueira, 3 carros na garagem. A filha delas, Isabela, tinha a mesma idade da Júlia, mas estudava em colégio particular que custava R$ 4.500 por mês. Fazia balé, natação, inglês e tinha um quarto que parecia loja de brinquedos. A diferença entre nossas vidas sempre foi gritante. E Patrícia fazia questão absoluta de esfregar isso na minha cara em cada oportunidade. Cada reunião de família era um desfile de humilhações disfarçadas de preocupação. Ela olhava para as roupas da Júlia e suspirava. Perguntava se eu não queria umas peças usadas da Isabela, porque seria desperdício jogar fora. Comentava que meu cabelo precisava de um tratamento bom, mas que ela entendia que salão decente era caro. Dizia que um dia eu ia conseguir trocar de carro, que era só ter paciência. Mas o pior mesmo eram os aniversários. Todo ano, quando chegava a festa da Isabela, eu sentia um aperto no peito, porque eu sabia que ia ser julgada. O presente nunca era bom o suficiente. A roupa da Júlia nunca estava adequada. E tinha sempre aquele momento em que Patrícia abria o presente na frente de todo mundo e fazia aquela cara. Sabe aquela cara de decepção educada? Como se estivesse fazendo um esforço enorme para fingir que tinha gostado? Era isso. Todo ano. Mas naquele ano foi diferente. Naquele sábado de setembro, dia 16, eu acordei sem imaginar que minha vida inteira ia mudar. A festa seria às 4 da tarde. Isabela completava 10 anos. Júlia tinha passado a semana toda preparando o presente. Ela tinha juntado a mesada de 3 meses, o que dava R$ 60, e tinha comprado uma caixinha de madeira em uma loja de artesanato. Durante 7 dias, ela decorou aquela caixa com colagens, pinturas, aplicações de strass, lacinhos de cetim. Fez o nome da prima com letrinhas douradas. Por dentro, forrou com tecido vermelho que ela mesma costurou com linha e agulha, os dedinhos pequenos trabalhando com tanta concentração que me emocionava só de ver. Ela colocou dentro um colar que ela mesma tinha feito, com miçangas coloridas formando o nome Isabela. Você precisava ver o orgulho nos olhos da minha filha quando terminou aquela caixa. Ela embrulhou com papel de presente rosa, fez um laço enorme e me mostrou como se fosse uma joia. "Mamãe, você acha que a Bel vai gostar?" Eu segurei as lágrimas e disse que a prima ia amar, porque estava feito com o maior tesouro do mundo: amor de verdade. A gente chegou na festa às 4h15. Já tinha uns 20 carros estacionados na rua. A casa estava decorada com balões rosa e dourado. Tinha um castelo inflável no jardim, 2 mesas enormes de doces, um buffet com monitores vestidos de personagens da Disney e uma mesa de presentes que mais parecia exposição de loja. Caixas enormes, embrulhos perfeitos, sacolas de lojas caras. E ali estava minha Júlia, com seu pacotinho rosa feito em casa,
apertando contra o peito. Patrícia estava na porta recebendo os convidados. Ela usava um vestido branco de linho, óculos escuros de marca, cabelo escovado perfeito, unhas feitas, salto alto. Me olhou de cima a baixo. Eu estava com uma calça jeans e uma blusa florida, que eu tinha há 5 anos. Ela não disse nada, mas o sorriso falso disse tudo. Oi, Kelena. Que bom que você conseguiu vir. Beijinho no ar. Nem encostou o rosto. Oi, Júlia. A Isabela está lá dentro. Pode deixar o presentinho na mesa, tá? Presentinho. Ela disse presentinho com aquele tom, como se fosse algo insignificante, pequeno, sem importância. Júlia apertou mais a caixinha contra o peito. Posso dar na mão dela, tia? Ela olhou com tanto carinho, tanta esperança. Patrícia deu de ombros. Pode, amor, como você quiser. Entramos na casa. Tinha música alta, crianças correndo, pais conversando com taças de vinho na mão. Isabela estava no centro do jardim, cercada por um grupo de amiguinhas, todas com roupas de grife, laços gigantes no cabelo. Júlia caminhou até ela, os olhos brilhando. Prima, feliz aniversário. Trouxe um presente que eu mesma fiz para você. Isabela olhou para a caixinha embrulhada. Ah, obrigada. Mas não abriu. Simplesmente pegou e colocou em cima de uma cadeira ao lado. Júlia ficou ali parada, esperando alguma reação mais calorosa. Não veio. Isabela já tinha voltado a conversar com as outras meninas, sobre o iPad novo que ela tinha ganhado do pai, sobre a viagem para a Disney que fariam nas férias. Júlia voltou para perto de mim, os olhos baixos. Tá tudo bem, filha. Ela vai abrir depois. Vai amar seu presente, você vai ver. Mas eu sentia o coração apertado. Conhecia minha irmã. Conhecia aquela dinâmica. E tinha um pressentimento ruim. A festa seguiu. Júlia tentou brincar com as outras crianças, mas era sempre deixada de lado. As meninas falavam de coisas que ela não conhecia. Marcas caras, viagens, experiências que estavam muito além da nossa realidade. Vi minha filha sentada sozinha em um canto, comendo um brigadeiro, olhando para os outros brincarem. Aquilo me partiu o coração, mas eu não sabia o que fazer. Não podia obrigá-las a incluir ela. Não podia mudar nossa situação financeira da noite para o dia. Às 6 da tarde veio o momento de cantar parabéns. Bolo gigante de 3 andares, decorado com flores de açúcar e o nome Isabela escrito em letras douradas. Todo mundo cantou. Isabela apagou as velhinhas. Rodrigo, meu cunhado, abriu uma garrafa de champanhe cara e distribuiu para os adultos. As crianças ganharam suco em taças de acrílico colorido. E então Patrícia anunciou, a voz ecoando pelo microfone. Agora a Isabela vai abrir alguns presentes especiais. Vamos ver o que a aniversariante ganhou. Meu estômago deu um nó. Júlia estava ao meu lado, se levantando nas pontas dos pés para ver melhor. Mamãe, será que ela vai abrir o meu? Apertei a mão da minha filha. Talvez, amor. Vamos ver. Isabela começou abrindo uma caixa enorme. Um patinete elétrico rosa. Todo mundo aplaudiu. Depois veio um kit completo da Barbie. Mais aplausos. Um tablet. Um tênis importado. Roupas de marca. Cada presente arrancava exclamações de inveja das outras crianças. E então, Patrícia pegou a caixinha embrulhada em papel rosa. A caixinha da Júlia. Meu coração parou. Júlia apertou minha mão com força, os olhos brilhando de expectativa. Patrícia olhou para o pacote. Virou para um lado, para o outro. E esse aqui? Quem trouxe? Júlia deu um passo à frente, tímida. Fui eu, tia. Eu mesma que fiz. Silêncio. Todo mundo olhando. 30 pessoas observando aquela cena. Isabela estava ao lado da mãe. Patrícia desembrulhou devagar. Quando viu a caixinha de madeira decorada, sua expressão mudou. Não foi surpresa. Não foi curiosidade. Foi desdém. Puro desdém. Ela abriu a caixinha. Viu o colar de miçangas. Tocou no tecido vermelho com a ponta dos dedos. E então fez algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Ela fechou a caixa. Olhou para Júlia. E disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Júlia, amor,
Isso é muito fofo que você tentou fazer algo, mas não precisava ter se incomodado. Isso aqui é meio, como eu posso dizer, artesanato de feira, né? Lixo de camelô. A Isabela só usa coisas de qualidade. Ela tem um porta-joias lindo da Pandora. Isso aqui não tem onde guardar. E então, eu vi com meus próprios olhos, ela caminhou até a lixeira grande que estava no canto da área da festa e jogou a caixinha lá dentro. Jogou no lixo. Na frente de todo mundo. Na frente da minha filha. O tempo parou. Eu ouvi o som da caixinha batendo no fundo da lixeira, junto com copos de plástico usados e guardanapos sujos. Vi as outras mães sussurrando entre si. Vi Isabela rindo da situação como se fosse uma piada. Vi Rodrigo sem reação, olhando para o chão. E vi minha Júlia. Os olhos da minha filha se encheram de lágrimas instantaneamente. O lábio inferior tremeu. Ela olhou para mim, depois para a lixeira, depois para a tia. E então começou a chorar. Não foi um choro contido. Foi um soluço alto, dolorido, de criança que acabou de ter o coração quebrado. Eu me aproximei de Patrícia, as pernas tremendo. Minha voz saiu rouca. Como você pôde fazer isso? É uma criança, Patrícia. Ela passou uma semana inteira fazendo esse presente com amor. Minha irmã me olhou com aquela superioridade que eu conhecia tão bem. Ah, para, Helena. Você precisa ensinar sua filha que no mundo real as coisas têm valor. Não adianta fazer presentinho de escola primária achando que está tudo bem. Ela precisa aprender que qualidade importa. Estou fazendo um favor para ela, acredite. Algo dentro de mim explodiu. Mas antes que eu pudesse responder, Júlia puxou minha mão com força. Mamãe, vamos embora. Por favor, vamos embora. A voz dela estava quebrada de tanto chorar. Peguei minha filha pela mão, virei as costas e saí daquela casa sem olhar para trás. Passamos pela mesa de presentes caros. Passamos pelos balões cor-de-rosa. Passamos pelo portão de ferro. E quando entramos no carro, Júlia desabou. Chorou durante todo o caminho de volta para casa. Chorou no elevador. Chorou quando entramos no apartamento. Chorou enquanto eu tirava a roupa de festa dela e colocava o pijama. Chorou na cama, abraçada ao travesseiro, até adormecer exausta, soluçando ainda nos sonhos. Eu fiquei acordada a noite toda. Sentada no sofá da sala, olhando para o teto, sentindo uma mistura de raiva, humilhação e dor que eu nunca tinha experimentado antes. Quantas vezes eu tinha engolido desaforos da minha irmã? Quantas vezes eu tinha aceitado ser diminuída, desvalorizada, tratada como menos? Tudo bem quando era comigo. Eu era adulta. Eu podia aguentar. Mas com minha filha, com minha Júlia de 9 anos, que tinha dedicado uma semana inteira do seu tempo, do seu amor, do seu dinheiro economizado para fazer algo especial, isso eu não podia aceitar. Isso eu não ia deixar passar. Às 5 da manhã, eu levantei do sofá. Caminhei até o meu quarto e abri a gaveta do criado mudo. Lá no fundo, embaixo de um monte de papéis, estava um envelope pardo. Dentro daquele envelope havia documentos que eu guardava há mais de 2 anos. Documentos que podiam mudar tudo. Peguei o envelope, segurei nas mãos e tomei uma decisão. No dia seguinte, era domingo. Às 9 da manhã eu já estava acordada. Tomei banho. Me arrumei. Coloquei uma roupa simples, mas bonita. Penteei o cabelo. Passei batom. Peguei uma caixa de sapatos vazia, coloquei os documentos dentro, fechei com fita adesiva. E saí de casa. Júlia ainda dormia. Pedi para minha vizinha, Dona Célia, ficar de olho. Se a menina acordar, diz que eu volto logo. Ela concordou sem perguntar muito. Dirigi até Alphaville. O trajeto levou 50 minutos. Cheguei na frente da casa da minha irmã às 10h30 da manhã. Respirei fundo. Desci do carro. Caminhei até o portão e toquei a campainha. Rodrigo atendeu pelo interfone, a voz sonolenta. Quem é? Sou eu, Helena. Preciso falar com vocês. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Helena, não é uma boa hora. Não estou perguntando se é boa hora, Rodrigo. Abre o portão. É urgente. Mais silêncio. Depois, o som do portão destravando.
Se você já sentiu que seu amor valia menos que aparências e marcas caras, deixe seu like e fique comigo até o final desta história. Se inscreva no canal Relatos da Laura para não perder os próximos relatos de mulheres que descobriram sua força. Caminhei pela entrada da casa. Rodrigo estava na porta, de bermuda e camiseta, cara de quem acabou de acordar. Patrícia apareceu atrás dele, de robe de seda, cabelo solto, sem maquiagem. Pela primeira vez em anos, minha irmã parecia comum, humana, sem aquela máscara de perfeição. O que você quer, Helena? A voz dela estava impaciente, irritada. Levantei a caixa que carregava. Trouxe um presente para vocês. Achei que vocês mereciam receber algo especial. Algo de qualidade, como você mesma disse ontem. Patrícia franziu a testa. Do que você está falando? Entrei na casa sem ser convidada. Caminhei até a sala de estar ampla, com móveis de design, televisão de tela gigante, quadros caros nas paredes. Coloquei a caixa em cima da mesa de centro de mármore. Abre, Patrícia. Vai, abre. Minha irmã olhou para Rodrigo, confusa. Ele deu de ombros. Ela se aproximou da caixa, desconfiada, e abriu. Dentro estavam os documentos. Papéis oficiais, com timbres, carimbos, assinaturas reconhecidas em cartório. Patrícia pegou o primeiro. Começou a ler. E o rosto dela mudou. A cor sumiu. Os olhos arregalaram. As mãos começaram a tremer. De onde você tirou isso? A voz dela saiu quase como um sussurro. Você acha que eu sou burra, Patrícia? Você acha que eu passei todos esses anos sendo humilhada por você sem nunca me perguntar por quê? Sem nunca investigar? Sem nunca questionar de onde vinha tanta necessidade de me diminuir? Rodrigo se aproximou. Pegou os papéis das mãos da esposa. Começou a ler. E a reação dele foi ainda mais intensa. Caralho. Caralho, Patrícia. Ela sabe. Ela sabe de tudo. Sento onde eu quiser na minha casa, eu respondi. E sentei no sofá deles, bem confortável, cruzei as pernas. Vamos conversar sobre algumas coisas. Vamos conversar sobre como vocês vivem há 5 anos. Patrícia tentou recuperar a compostura. Senta, vai. Vamos conversar. Eu me sentei. Não no sofá, mas na ponta de uma poltrona, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Patrícia e Rodrigo sentaram no sofá, um ao lado do outro. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Ela mordia o lábio inferior. Então, comecei. Vocês acham que eu nunca percebi que alguma coisa estava errada? Comecei a desconfiar há 2 anos, quando vocês cancelaram a viagem para Orlando que já estava programada. Lembra, Patrícia? Você inventou que era porque o Rodrigo estava com muito trabalho. Mas eu achei estranho. Vocês já tinham até comprado as passagens. Rodrigo olhou para o lado. Patrícia ficou em silêncio. Continuei. Depois teve aquele Natal em que você insistiu para fazer a ceia na casa dos nossos pais, e não aqui na sua casa como sempre tinha sido. Disse que queria algo mais intimista, mas eu reparei que você não tinha comprado nenhum presente caro como nos outros anos. Tudo foi bem mais simples. E você, que sempre encheu a boca para falar da bolsa da Prada, do relógio do Rodrigo, da viagem para a Europa, estava estranhamente quieta sobre essas coisas. Minha irmã apertou os lábios. Onde você quer chegar, Helena? Eu me inclinei para a frente. Quero chegar no fato de que há 5 anos a empresa do Rodrigo começou a ir mal. Quero chegar no fato de que vocês tiveram que fazer um empréstimo bancário de R$300 mil para cobrir dívidas com fornecedores. Quero chegar no fato de que venderam o apartamento na praia que vocês tinham em Guarujá, que valia R$700 mil, e usaram o dinheiro para tentar salvar a empresa. Quero chegar no fato de que a situação não melhorou, e vocês fizeram mais empréstimos, agora com agiotas, e que a dívida atual de vocês é de R$1.200.000. Silêncio absoluto, apenas o som do relógio de parede marcando os segundos. Patrícia e Rodrigo estavam pálidos. Ele coçou a cabeça nervoso. Ela engoliu seco. Como você descobriu? A voz de Rodrigo estava baixa, derrotada. Sorri. Um sorriso amargo, sem alegria. Vocês se lembram do Paulo? Meu ex-marido, pai da Júlia? Aquele que vocês sempre olharam com desprezo porque ele era motorista de aplicativo?
Pois é, ele se casou de novo há 3 anos. A esposa dele é advogada, especializada em recuperação judicial. E o escritório dela representa alguns dos credores da sua empresa, Rodrigo. Rodrigo fechou os olhos. Puta merda, continuei, a voz firme. Então eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que vocês estão prestes a perder esta casa. Que já tem processo de penhora correndo na justiça. Que vocês não pagam o condomínio há 7 meses. Que o colégio da Isabela está com 3 mensalidades atrasadas e ameaçando transferir a matrícula. Que vocês trocaram os 3 carros que tinham por um só, financiado, e até esse está prestes a ser retomado pelo banco. Patrícia estava com lágrimas nos olhos agora. Você não entende. A gente está tentando resolver. É temporário. Vai passar. Temporário? Peguei outro papel da caixa. Esse aqui é o relatório de uma auditoria que foi feita na empresa do Rodrigo há 2 meses. Diz aqui que a situação é irreversível, que a falência é questão de meses. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que vão perder tudo. Rodrigo levantou do sofá, agitado. Tá, você descobriu. E daí? Veio aqui para se vingar? Para esfregar na nossa cara? Isso te faz melhor que a gente? Eu me levantei também, encarando ele. Não vim aqui para esfregar nada. Vim aqui para perguntar uma coisa. Por quê? Por que você, Patrícia, passou todos esses anos me humilhando? Por que fez questão de mostrar que você era melhor, mais bem-sucedida, mais feliz? Se tudo isso era mentira, se vocês estavam afundando em dívidas e fingindo uma vida de luxo que não existia mais, minha irmã explodiu. Porque eu tinha vergonha, porra. Porque eu não queria admitir que estava tudo desmoronando. Porque era mais fácil continuar fingindo, continuar sendo a irmã bem-sucedida, do que aceitar que talvez você, com sua vidinha simples, fosse mais feliz do que eu. Silêncio. As palavras dela ecoaram pela sala. Era a primeira vez em anos que Patrícia estava sendo sincera comigo. Mas isso não justifica, eu disse, a voz mais baixa agora. Isso não justifica você ter humilhado minha filha ontem. Jogar o presente dela no lixo. Chamar de lixo de camelô. Fazer ela chorar a noite toda. Júlia não tem nada a ver com os seus problemas, Patrícia. Ela é uma criança. Uma criança que te ama, que fez aquele presente com o coração dela. Patrícia se deixou cair no sofá, a cabeça nas mãos. Eu sei que eu exagerei. Eu estava estressada, nervosa com tudo o que está acontecendo, e eu descontei nela. Foi errado, mas você não entende a pressão que eu estou vivendo, Helena. Todo dia é uma angústia. Todo dia tem alguém cobrando dinheiro. Cada reunião de condomínio é uma humilhação porque todos sabem que a gente está devendo. Cada evento da escola é um pesadelo porque as outras mães cochicham sobre nós. Eu não aguento mais fingir que está tudo bem quando está tudo desmoronando. Rodrigo voltou a sentar ao lado dela, passou o braço em volta dos ombros da esposa. A gente está tentando, Helena. Tentando manter as aparências pelo menos até a Isabela terminar o ano na escola. Depois disso, a gente vai ter que vender a casa, quitar as dívidas que der e recomeçar do zero. Olhei para os dois. Pela primeira vez, não via monstros. Via 2 pessoas assustadas, orgulhosas demais para pedir ajuda, afundando em problemas que não sabiam como resolver. Mas minha raiva ainda estava ali, ainda pulsava dentro de mim. Eu poderia ter vindo aqui e gritado com vocês, eu disse. Poderia ter ligado para toda a família e espalhado a situação financeira de vocês. Poderia ter ido na festa ontem mesmo e causado um escândalo. Mas eu não fiz nada disso. Sabe por quê? Porque eu não sou você, Patrícia. Eu não preciso humilhar ninguém para me sentir melhor. Levantei a caixa da mesa. Vou levar isso de volta. Esses documentos ficam comigo. E você vai fazer 3 coisas. Primeira, você vai ligar para a Júlia hoje e pedir desculpas. Uma desculpa verdadeira, sincera, não essas meias palavras que você costuma usar. Segunda, você vai buscar a caixinha que você jogou no lixo ontem, se ela ainda estiver lá, e vai enviar para a minha casa com um bilhete dizendo que a Isabela adorou o presente. Terceira, você nunca mais vai humilhar minha filha. Nem ela, nem eu. Acabou. Entendeu?
Patrícia assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo bem, eu faço isso. E mais uma coisa, eu acrescentei. Quando vocês perderem essa casa, quando tiverem que recomeçar do zero, vocês são bem-vindos para jantarem no meu apartamento simples. Vai ser arroz, feijão e frango, nada de champanhe e canapés. Mas a porta está aberta. Porque família de verdade não humilha nos momentos bons. Família de verdade acolhe nos momentos difíceis. Virei as costas e saí daquela casa. Entrei no meu Gol ano 2012. Coloquei a caixa no banco do passageiro e dirigi de volta para a Vila Mariana com o coração batendo forte no peito. Não era vitória que eu sentia. Era libertação. Pela primeira vez em anos, eu tinha me imposto. Tinha defendido minha filha. Tinha mostrado que dignidade não se mede por tamanho de casa ou marca de roupa. Quando cheguei em casa, Júlia estava acordada, tomando café com a dona Célia. Ela veio correndo me abraçar. Onde você foi, mamãe? Abracei minha filha com força. Fui resolver uma coisa importante, meu amor. Muito importante. Naquela tarde, às 3h, meu celular tocou. Era a Patrícia. Atendi. Helena. A voz dela estava embargada. Eu estava pensando no que você disse. E você está certa. Sobre tudo. Eu passei anos sendo uma idiota orgulhosa, fingindo uma vida que eu não tinha e prejudicando as pessoas que eu amo. Eu achei a caixinha. Estava amassada, mas eu limpei, endireitei o melhor que pude. Vou mandar entregar aí agora. E eu já falei com a Isabela. Expliquei para ela que o que eu fiz foi errado. Ela quer falar com a Júlia. Posso passar o telefone? Olhei para minha filha, que estava desenhando na mesa da cozinha. Espera um pouco. Vou falar com ela primeiro. Coloquei a mão no bocal do telefone e chamei Júlia. Ela veio correndo. É a tia Patrícia. Ela quer que você fale com a Isabela. Você quer? Júlia hesitou. Depois assentiu devagar. Passei o telefone para ela. Alô? A voz da minha filha estava baixa, insegura. Silêncio enquanto ela ouvia. Depois, os olhos dela começaram a brilhar. De verdade? Ela gostou mesmo? Um sorriso começou a se formar. Tá bom. Obrigada, Bel. Também te amo. Ela desligou e me devolveu o telefone. Os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas. A Bel disse que adorou a caixinha, mamãe. Disse que a mãe dela explicou que era especial porque foi feito com amor. E ela quer que eu vá passar um dia na casa dela semana que vem. Abracei minha filha forte. Viu, meu amor? O que é feito com amor sempre tem valor. Sempre. Mas a história não terminou ali. Aquilo foi apenas o começo de uma transformação que nenhum de nós poderia prever. Se você está sentindo que essa história está tocando seu coração, deixe seu comentário contando de qual cidade você está assistindo. E se você concorda que dignidade não tem preço, se inscreva no canal Relatos da Laura. 3 semanas depois daquela domingo, Patrícia me ligou. Era quinta-feira. Eu estava corrigindo provas no sofá depois que Júlia foi dormir. Atendi meio sonolenta. Alô? Helena, preciso falar com você. Pessoalmente? Pode ser amanhã à noite? Olhei para o relógio da parede. Era quase meia-noite. Por que tão tarde para ligar? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu muita coisa. Mas preciso contar pessoalmente. Por favor, tá bom? Mas aqui em casa. Não vou até aí. Tudo bem. Chego aí às 8. Na sexta-feira fiz janta simples. Arroz, feijão, carne moída, salada. Coloquei a mesa posta. Às 8 em ponto a campainha tocou. Abri a porta e quase não reconheci a mulher que estava ali. Patrícia estava diferente. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, sem escova. Ela usava calça jeans e uma blusa básica, sem marca aparente. Tênis simples. Nenhuma joia além de uma aliança. A maquiagem era mínima. E mais que tudo, a expressão dela era diferente. Não tinha mais aquela arrogância. Aquela máscara de superioridade. Ela parecia cansada, vulnerável, humana. Oi, posso entrar? Abri passagem. Ela entrou, olhou ao redor do meu apartamento.
Sabia que era a primeira vez que minha irmã pisava ali? Em todos esses anos morando em Vila Mariana, ela nunca tinha vindo me visitar. Sempre eram reuniões na casa dela, na casa dos nossos pais, em restaurantes. Nunca na minha casa, porque minha casa não era boa o suficiente. Senta. Quer um café? Aceito. Fiz café fresco, daqueles de coador de pano que a vovó me ensinou. Servi em canecas simples. Sentamos à mesa da cozinha, uma de frente para a outra. Júlia dormia no quarto, a porta fechada. Patrícia tomou um gole do café, suspirou fundo. Perdi a casa, Helena. Ontem foi o despejo, oficial. Chegou o oficial de justiça com a ordem e a gente teve 6 horas para tirar o que a gente conseguisse de dentro. O resto eles vão leiloar para pagar parte da dívida. Fechei os olhos. Sinto muito, Patrícia. Ela balançou a cabeça. Não sente. Foi melhor assim. A gente estava vivendo uma mentira há tanto tempo que já nem lembrava mais o que era real. Sabe onde eu estou morando agora? Em um apartamento alugado de 2 quartos em Osasco. R$ 800 por mês. Não tem portaria, não tem piscina, não tem churrasqueira. É um prédio velho, com infiltração no teto. Mas é o que a gente consegue pagar com o que sobrou. E a Isabela? Como ela está lidando com isso? Patrícia soltou uma risada amarga. Surpresa minha, melhor que eu. As crianças são mais resilientes do que a gente imagina. Expliquei para ela que a gente ia ter que mudar de casa, de escola, de vida. Achei que ela ia pirar, fazer escândalo. Mas ela só perguntou se ia poder levar os brinquedos dela. Quando eu disse que sim, ela deu de ombros e disse, tá bom. Mudou ela de escola ontem. Escola pública agora. E sabe o que ela me disse no caminho? Que finalmente vai estudar com a Júlia, porque elas moram relativamente perto agora. Sorri. Júlia vai adorar ter a prima perto. Patrícia olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Eu fui uma idiota, Helena. Uma idiota completa. Passei anos e anos te tratando mal, te humilhando, fazendo você se sentir pequena, porque eu precisava disso para me sentir grande. Porque eu construí uma identidade inteira baseada em coisas. Em casa, em carro, em roupa, em aparência. E quando tudo isso começou a desmoronar, eu não sabia mais quem eu era. Então, eu me agarrei ainda mais a essa ilusão. Até que você veio naquele domingo e me obrigou a olhar para a verdade. Segurei a mão dela por cima da mesa. Você sabe que eu ainda estou magoada, né? Por tudo que você fez, principalmente com a Júlia. Mas eu também sei que você está tentando mudar. E isso vale alguma coisa. Minha irmã apertou minha mão. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar. E você não vai acreditar. O quê? Ela respirou fundo. Rodrigo e eu estamos nos separando. Meu queixo caiu. O quê? Por quê? Porque a gente não se aguenta mais. Esse casamento já estava ruim há anos, mas enquanto a gente tinha dinheiro, a gente conseguia fingir. Viagens, presentes, jantares fora, tudo isso encobria o fato de que a gente não tinha mais nada para conversar. Não tinha mais conexão. Eu passava o dia todo gastando o dinheiro que ele ganhava e ele passava o dia todo trabalhando para sustentar o padrão de vida que eu exigia. A gente não era um casal. Era uma empresa falida. E como foi essa decisão? Foi na noite depois que perdemos a casa. A gente estava na sala vazia daquele apartamento de Osasco, sentados no chão porque ainda nem tinha móveis, e ele me olhou e disse: Patrícia, você ainda me ama? E eu fiquei em silêncio, porque eu não sabia responder. E então ele disse: eu também não sei se te amo. Acho que a gente precisa se separar e descobrir quem a gente é sem esse casamento. E eu concordei, porque ele estava certo. E a Isabela? Vocês contaram para ela? Contamos. Ontem mesmo. E de novo, ela surpreendeu. Chorou um pouco, fez perguntas, mas depois disse que preferia ver os pais separados e felizes do que juntos e fingindo. 10 anos de idade e já mais madura que muitos adultos. Balancei a cabeça, ainda processando. E agora? O que vocês vão fazer? Rodrigo está morando com a mãe dele por enquanto. Vai começar a trabalhar como gerente em uma empresa de logística, nada a ver com o que ele fazia antes, mas pelo menos é emprego fixo com carteira assinada.
E eu? Aqui que vem a parte que você não vai acreditar. Eu arrumei emprego. Emprego? Patrícia, você nunca trabalhou na vida. Ela riu. Pois é. E isso me deu na cara como um tapa. Eu me casei com 22 anos, engravidei com 23 e desde então vivi de mesada do marido. Nunca precisei me sustentar. Até agora. Então eu fui atrás. Mandei currículo para tudo quanto é lugar. Consegui uma vaga de atendente em uma ótica. Salário: R$ 2.200 por mês. É de pé o dia todo, tem que sorrir para os clientes mesmo quando eles são grosseiros, tem que bater meta de venda. É exaustivo. Mas sabe de uma coisa? Eu estou gostando. Porque pela primeira vez na vida, eu estou conquistando alguma coisa com meu próprio esforço. Fiquei olhando para minha irmã. Aquela mulher que estava sentada na minha cozinha, tomando café em caneca simples, falando sobre salário de R$ 2.200 com os olhos brilhando, não era a mesma Patrícia que eu conhecia. Era uma versão nova. Uma versão que eu nunca tinha tido a chance de conhecer. Estou orgulhosa de você, eu disse. E era verdade. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Ela limpou as lágrimas. Ah, tem outra coisa. Lembra que você perguntou por que eu te tratava tão mal todos esses anos? Lembro. Não foi só por conta do dinheiro. Foi por inveja mesmo. Inveja? De quê? De você. Da sua relação com a Júlia. Do jeito que ela te olha com amor verdadeiro. Eu via você com ela, fazendo bobo no parque, assistindo desenho no sofá, rindo de bobagens, e eu morria de inveja. Porque eu não tinha isso com a Isabela. Eu estava sempre tão preocupada com as aparências, com se ela estava vestida certo, se estava se comportando direito, se estava tirando notas boas, que eu esqueci de só ser mãe, de brincar, de rir, de curtir minha filha. E você tinha isso. Você, que não tinha dinheiro, que não tinha casa grande, que não tinha carro do ano, você tinha o que realmente importava. E eu odiava você por isso. Não sabia o que dizer. Apenas segurei a mão dela mais forte. Patrícia continuou. Desde que a gente mudou para esse apartamento pequeno em Osasco, eu estou tendo que fazer tudo. Cozinhar, lavar, limpar, ajudar a Isabela com lição. E sabe o que aconteceu? A gente ficou mais próxima. Ontem, à noite, ela pediu para me ajudar a fazer bolo. A gente fez aquele bolo simples de cenoura com cobertura de chocolate. Ela lambeu a tigela, sujou a cozinha inteira e riu tanto que começou a soluçar. E eu percebi. Esse é o tipo de memória que ela vai carregar. Não as viagens caras, não os presentes de marca, mas o dia que ela fez bolo com a mãe e lambeu a tigela. Sorri. É isso que importa, Patrícia. Agora eu sei. Ficamos conversando até quase meia-noite. Ela me contou mais sobre o emprego, sobre os desafios de morar em apartamento pequeno, sobre como estava sendo recomeçar a vida do zero aos 49 anos. Contou que estava fazendo terapia, que o SUS tinha um programa de saúde mental gratuito e ela tinha conseguido vaga. Contou que estava redescobrindo quem ela era sem dinheiro, sem status, sem máscaras. Quando ela finalmente foi embora, me abraçou forte na porta. Obrigada por não ter me destruído quando você podia. Obrigada por ter guardado aqueles documentos em vez de ter espalhado para a família inteira. Obrigada por me dar uma chance de mudar. A gente é irmã, Patrícia. Irmãs brigam, irmãs erram, mas no final, irmãs se perdoam. Mas a história ainda tinha mais reviravoltas pela frente. 2 semanas depois daquele jantar, meu telefone tocou no meio da tarde de sábado. Era um número desconhecido. Atendi com desconfiança. Helena? É você? A voz era feminina, mais velha, um pouco trêmula. Quem é? É a dona Marta, mãe do Rodrigo. Fiquei em silêncio. A mãe do meu ex-cunhado? Por que ela estaria me ligando? Dona Marta, o que aconteceu? Está tudo bem? Preciso conversar com você. Pessoalmente. É sobre o Rodrigo e a Patrícia. E sobre algo que descobri há pouco tempo. Pode vir aqui em casa hoje? Conferi o relógio. 2 da tarde. Tá bom. Qual o endereço? Ela passou o endereço. Uma casa no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Peguei Júlia, deixei na casa da minha mãe. E fui. Cheguei lá às 3h30. A casa era classe média,
Um sobrado antigo, mas bem cuidado. Dona Marta me recebeu na porta. Ela tinha 70 e poucos anos, cabelo branco, postura ereta, olhos inteligentes. Me fez entrar, ofereceu café e bolo de fubá. Sentamos na sala de estar, decorada com móveis antigos de madeira de lei. Ela serviu o café, me passou um pedaço de bolo e então suspirou fundo. Helena, eu vou ser direta. Descobri há 2 semanas que meu filho vinha desviando dinheiro da empresa dele há anos. Não foi má gestão que levou a empresa à falência, foi roubo. Roubo sistemático. Quase cuspiu café. O quê? Ela abriu uma pasta que estava sobre a mesa de centro. Me mostrou extratos bancários, comprovantes de transferências, documentos contábeis. Ele tinha uma conta bancária secreta, vinha transferindo dinheiro da empresa para essa conta desde 2019. Quase R$1,5 milhão ao longo desses anos. Mas, por quê? Para onde foi esse dinheiro? Dona Marta hesitou. Depois abriu outra pasta. Fotos. Fotos de Rodrigo com uma mulher loira, mais jovem. Os dois em restaurantes caros, em viagens, em um apartamento que eu não conhecia. Ele tem outra família, Helena. Uma amante fixa há 4 anos. Ela tem 27 anos, é estudante de arquitetura. O apartamento onde eles se encontram está no nome dele. O carro que ela dirige foi comprado por ele. As viagens que ela posta no Instagram são bancadas por ele. Tudo com dinheiro desviado da empresa. Fiquei em choque absoluto. Patrícia sabe disso? Não, ninguém sabe. Só eu. Descobri porque sou boa de investigar. Ele deixou um pendrive com documentos aqui em casa, achando que era só coisas do trabalho. Mas tinha essas fotos também, e recibos e mensagens impressas. Por que você está me contando isso? Porque eu preciso da sua ajuda. Meu filho cometeu um crime. Ele roubou da própria empresa, prejudicou os sócios, os funcionários, os credores, e ainda está fingindo ser vítima das circunstâncias. A Patrícia está se culpando por ter gastado demais, achando que ela que destruiu o casamento. Mas ela é vítima também, e eu não posso permitir que ele saia impune disso. O que você quer que eu faça? Quero que você leve essas cópias, Dona Marta disse, empurrando uma das pastas na minha direção. Leve para a Patrícia, mostre para ela. E se vocês acharem necessário, denunciem. Eu mesma não tenho coragem de denunciar meu próprio filho, mas também não vou protegê-lo de algo tão grave. A verdade precisa vir à tona. Peguei a pasta, as mãos tremendo. Por que você está fazendo isso? Ele é seu filho. Ela me olhou com tristeza profunda. Exatamente por isso. Porque ele é meu filho, e eu o criei para ser um homem de caráter. Criei errado em algum lugar, porque ele se tornou isso. Mas ainda posso impedi-lo de continuar fazendo mal para outras pessoas. Ainda posso tentar consertar, mesmo que seja tarde demais. Sai daquela casa carregando a pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir, porque era exatamente isso. Uma bomba que destruiria a vida de várias pessoas, mas que também traria a verdade à luz. Fui direto para Osasco, bati na porta do apartamento de Patrícia. Ela atendeu com cara de surpresa. Helena, o que você está fazendo aqui? Preciso te mostrar uma coisa. Agora. Entramos. O apartamento era realmente pequeno, mas estava arrumado. Móveis simples, mas limpos. Cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Isabela estava no quarto, ouvindo música. Nos sentamos no sofá de 2 lugares da sala. Coloquei a pasta no colo dela. Abre. Patrícia abriu. Começou a olhar os documentos, as fotos, os comprovantes, e o rosto dela passou por todas as emoções. Confusão, choque, descrença, raiva, dor. Quando chegou na última foto, uma foto de Rodrigo beijando a amante em uma praia do Nordeste, ela simplesmente largou tudo no chão e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, era um choro alto, gutural, de dor profunda. De anos de culpa injusta, de anos acreditando que ela era o problema, de anos carregando a responsabilidade por uma falência que não era culpa dela. Eu abracei minha irmã enquanto ela desabava. Deixei ela chorar no meu ombro. Deixei ela socar o sofá, gritar, xingar. Deixei ela expulsar toda aquela dor.
Quando ela finalmente se acalmou, o rosto vermelho e inchado, ela me olhou. Ele me deixou acreditar que a culpa era minha. Durante todos esses meses, ele me deixou acreditar que eu que tinha destruído tudo com meus gastos. E o tempo todo ele estava roubando, traindo, construindo outra vida. Ele me fez de idiota, Helena. Você não é idiota. Você foi enganada. É diferente. O que eu faço agora? Você denuncia. Leva isso para a polícia, para o advogado dele, para os sócios da empresa, para todo mundo que tem direito de saber. Mas ele é o pai da minha filha. E por isso mesmo, ele precisa aprender que ações têm consequências. A Isabela vai sofrer sim, mas melhor ela descobrir agora quem o pai dela realmente é do que continuar sendo enganada também. Patrícia assentiu devagar. Você está certa. No dia seguinte, segunda-feira, Patrícia foi à delegacia. Fez um boletim de ocorrência detalhado. Levou todos os documentos que Dona Marta tinha dado. O delegado ficou impressionado com a quantidade de provas. Disse que era um caso claro de apropriação indébita e estelionato. Na terça, Patrícia procurou um advogado criminalista. Ele aceitou trabalhar pro bono quando ouviu a história. Disse que casos assim precisavam ser punidos com rigor. Na quarta, os sócios da antiga empresa de Rodrigo foram notificados. Marcaram reunião de emergência. Na quinta, Rodrigo foi convocado para depor. Ele negou tudo. Disse que eram mentiras da ex-mulher ressentida. Mas as provas eram irrefutáveis. Extratos bancários com a assinatura dele, documentos com CPF dele, fotos com geolocalização, mensagens recuperadas do celular. Na sexta, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão no apartamento onde ele estava morando com a mãe e no apartamento da amante. Encontraram mais provas: joias caras, eletrônicos, documentos da empresa escondidos. Rodrigo foi indiciado por 5 crimes diferentes. A fiança foi estabelecida em R$300 mil. Ele não tinha de onde tirar. Foi preso preventivamente. A notícia se espalhou como fogo. Primeira no círculo familiar, depois nos círculos sociais. O empresário bem-sucedido que na verdade era um criminoso. A empresa falida que na verdade tinha sido roubada. A esposa perdulária que na verdade era vítima. Meus pais ligaram chocados. Como vocês descobriram? A mamãe estava chorando no telefone. Patrícia contou tudo. Contou sobre a Dona Marta, sobre as provas, sobre a amante, sobre tudo. E meu pai, que nunca tinha sido de falar muito, disse algo que me surpreendeu. Patrícia, eu quero que você saiba que eu estou orgulhoso de você, por ter tido coragem de denunciar. E Helena, estou orgulhoso de você também, por ter apoiado sua irmã mesmo depois de tudo que ela fez com você e com a Júlia. Vocês duas são mulheres fortes. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para reagir. Deixe seu like se você acredita em justiça. Os meses seguintes foram turbulentos. Rodrigo foi a júri popular 8 meses depois da denúncia. Foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, além de ter que devolver todo o dinheiro desviado com correção e juros. Como ele não tinha mais bens, a dívida ficou registrada e ele teria que pagar pelo resto da vida. A amante desapareceu. Deletou todas as redes sociais e ninguém mais soube dela. Provavelmente foi para outra cidade, procurar outro homem para bancar seu estilo de vida. Dona Marta, que tinha sido corajosa o suficiente para expor o filho, sofreu muito. Ela me ligava às vezes, chorando, dizendo que tinha feito a coisa certa, mas que ainda doía. Eu dizia que dor e correção podiam coexistir. Que amar alguém não significava protegê-los das consequências dos próprios erros. Patrícia reconstruiu sua vida aos poucos. Continuou trabalhando na ótica. Foi promovida a supervisora depois de 6 meses. O salário subiu para R$3.100. Ela aprendeu a administrar cada centavo. Aprendeu a cozinhar de verdade. Não só receitas fancy para impressionar visitas, mas comida caseira de verdade. Aprendeu a costurar para fazer pequenos reparos nas roupas em vez de jogar fora. Aprendeu que felicidade não tinha preço em reais. Isabela se adaptou à nova escola. Fez amigos novos. Começou a ir para a casa da Júlia toda semana.
As duas primas finalmente tiveram a chance de serem próximas de verdade. Elas assistiam filme no meu sofá velho, faziam pipoca no micro-ondas, riam de besteira. E Isabela, que tinha sido criada em berço de ouro, mas sem afeto verdadeiro, estava finalmente aprendendo o que importava. 1 ano depois daquele fatídico aniversário, Isabela fez 11 anos. Patrícia perguntou se ela queria uma festa. A menina pensou um pouco e disse: "Quero, mas pequenininha. Só a vovó, os tios, a Júlia. E quero que seja no nosso apartamento mesmo." Foi a festa mais simples que você pode imaginar. Bolo caseiro de chocolate feito pela Patrícia, refrigerante de 2 litros, salgadinhos de padaria, balões do bazar de R$1. Mas tinha amor, tinha risada, tinha gente que realmente se importava. E quando chegou a hora dos presentes, Júlia entregou uma caixinha para a prima. Isabela abriu com cuidado. Dentro havia um colar que Júlia tinha feito, semelhante àquele do ano anterior, mas agora com o número 11 formado em miçangas. Isabela abraçou a prima com força. "É o presente mais lindo que eu já ganhei na vida." "Obrigada, Ju." E Patrícia, que estava assistindo aquela cena, veio até mim e sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por ter me ensinado o que realmente importa." 2 anos se passaram. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento, que continua sendo o mesmo de sempre. 2 quartos, alugado, móveis simples. Mas é meu lar. É onde minha filha cresce feliz. É onde a gente tem paz. Júlia tem 11 anos agora. Continua criativa, sensível, amorosa. Ela e Isabela são melhores amigas. Dormem uma na casa da outra todo fim de semana. Patrícia e eu viramos realmente próximas. Ela janta aqui pelo menos uma vez por semana. A gente conversa sobre tudo. Sobre trabalho, sobre as meninas, sobre a vida. Ela me contou semana passada que conheceu alguém. Um cara simples, mecânico, que conserta carros em uma oficina perto da ótica onde ela trabalha. Ele é divorciado, tem um filho de 8 anos e é a pessoa mais gentil que ela já conheceu. Levou ela para comer pastel na feira. Depois foram caminhar no parque. Nada fancy, nada caro, mas real. "Estou feliz", ela me disse. Feliz de verdade, pela primeira vez na vida. Não feliz porque tenho coisas, mas feliz porque tenho pessoas. Feliz porque acordo todo dia sabendo quem eu sou. Feliz porque minha filha me olha com respeito, não com medo de decepcionar. Feliz porque minha irmã me perdoou e me acolheu quando eu mais precisei. E eu continuo sendo professora de educação infantil. Continuo acordando às 5:30 da manhã. Continuo dirigindo meu Gol, que agora tem mais 2 anos de uso, mas ainda me leva para onde eu preciso ir. Continuo morando no mesmo apartamento, com os mesmos móveis. Mas a diferença é que hoje eu sei, com absoluta certeza, que dignidade não se mede por tamanho de casa, marca de roupa ou modelo de carro. Dignidade se mede por como você trata as pessoas, por como você reage quando cai, por como você ensina seus filhos a valorizar o que realmente importa. Aquela caixinha que Júlia fez há 2 anos e que Patrícia jogou no lixo está hoje na estante da sala do apartamento dela em Osasco. Amassadinha, com algumas colagens descascadas pelo tempo, mas ali, em lugar de destaque. Como lembrança do dia em que ela aprendeu que amor de verdade é mais valioso que qualquer joia da Pandora. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que às vezes a maior vingança não é destruir quem te machucou, é te reconstruir de um jeito tão bonito, tão verdadeiro, que a pessoa não tem escolha senão olhar para si mesma e perceber o quanto estava errada. Aprendi que limites são necessários, que defender quem você ama não é opcional, que ficar quieta não é paz, é silêncio, e silêncio é cumplicidade com sua própria humilhação. Aprendi que família não é perfeita, que irmãos erram, pais falham, relacionamentos desmoronam, mas que sempre há escolha de tentar de novo, de uma forma melhor, mais verdadeira. Aprendi que cair não é o fim, que perder tudo materialmente pode ser o começo de ganhar tudo emocionalmente,
que recomeços são assustadores, mas libertadores. E aprendi, acima de tudo, que presentes feitos com amor sempre têm valor. Sempre. Mesmo que alguém jogue no lixo. Mesmo que alguém diga que é camelô. Porque o que é feito com amor não pode ser destruído. Pode ser amassado, pode ser descartado, pode ser ridicularizado. Mas continua valendo, continua brilhando, continua sendo especial. Hoje, quando Júlia me pergunta se ela deve dar presentes caros para as amigas, eu respondo: dá o presente que seu coração mandar. Se for feito por você, melhor ainda. Porque quem reconhece valor de verdade, reconhece amor. E quem não reconhece, não merece. Ela sorri e volta para o quarto dela, para suas miçangas e linhas e tesouras e colas, criando coisas bonitas com as próprias mãos, aprendendo que seu valor não está enquanto ela tem, mas enquanto amor ela é capaz de dar. E eu fico aqui, na varanda, tomando meu café em caneca simples, olhando o céu alaranjado do fim de tarde e me sentindo rica, muito rica, da única forma que realmente importa. Se esse relato tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? Se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal Relatos da Laura para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um abraço forte e lembra, você é mais forte do que imagina.